Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, até o canal do YouTube, onde você pode acessar e ver os programas já exibidos. E mande seu e-mail, contato@programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo a professora Ivete Irene dos Santos. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Nós vamos falar um pouco sobre língua portuguesa no contexto profissional. E para abrir, eu gostaria que a senhora já explicasse um pouquinho para a gente, para o nosso telespectador, como é essa coexistência da língua portuguesa no contexto profissional. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores. Eu gostaria de agradecer pelo convite, primeiro pela oportunidade de falar da língua portuguesa e segundo por ver a mídia, como uma democratização do ensino. E falando desse contexto profissional, por que do contexto profissional? Porque língua portuguesa todos nós sabemos falar, E eu não quero defender aqui que exista uma língua portuguesa, existem várias. Então a preocupação com o contexto profissional é porque neste contexto é exigido um cuidado maior, a norma culta, a responsabilidade do que eu estou dizendo. Porque eu estou criando uma imagem minha como profissional e da empresa. Então esse cuidado precisa existir. Então é disso um pouquinho que eu vou falar. Doutora, como se apresenta na língua portuguesa essas reformas ortográficas que vêm ocorrendo, as localidades, o uso da regional, porque às vezes a gente vê pessoas falando de certos termos no Brasil, mesmo com o advento de televisão, de internet, às vezes é normal, uma pessoa que mora no norte, no nordeste ou no sul, fala um termo que para o outro é estranho. Como é que é esse envolvimento da língua? Acontece também em outras regiões do Brasil? É normal isso? Então, como eu falei, não existe uma língua portuguesa, são línguas portuguesas, mesmo aqui no Brasil. Por exemplo, você falar pardal. Pardal, por exemplo, em Brasília, é o nosso fiscalizador aí de trânsito, Então, não existe uma única língua portuguesa. Então, por isso que é importante a leitura para que você tenha o domínio de vários vocabulários. E em relação à norma ortográfica, as pessoas hoje estão muito preocupadas em saber, agora eu não sei mais como se escreve. Na verdade, tem acento, não tem? Na verdade, algumas preocupações sempre existiram. Por exemplo, o hífen sempre foi um problema. E mesmo na questão de acento, por exemplo, existem algumas palavras que existem com acento ou sem acento, e muda o significado. Então, por exemplo, aniversário e aniversario. Existem as duas palavras. É o diferencial, acento diferencial. Diferencial. Os parônimos. E aí as pessoas me perguntam, então a solução é usar o corretor ortográfico, é usar o dicionário? Sim. Mas se eu não souber o uso correto, nem o corretor ortográfico vai corrigir. Exato. E a questão do hífen, que agora teve uma nova regra, mas antes ela já era um problema. Então eu tenho que consultar o dicionário, eu tenho que ler bastante para que a regra seja interiorizada, E hoje, quando a gente fala assim, estou falando aqui do contexto profissional, então existem essas variantes, existem algumas construções que são aceitáveis na oralidade, que são aceitáveis em um outro contexto, mas no contexto profissional, ele tem que saber se adequar aos vários contextos. Então, se eu vou para uma região, às vezes pão, por exemplo, em alguns lugares, comparando com Portugal, é cacetinho. Então, a palavra existe, se eu digitar lá no dicionário, no corretor ortográfico, ele não vai corrigir. Como eu falei, do aniversário e do aniversario, é uma diferença do acento, as duas existem. Esse acento ortográfico, já na outra reforma, ele já saiu, Lá atrás, do acento diferencial. Alguns acentos diferenciais. Mas neste caso, por exemplo, de aniversário e aniversario, um é o verbo e o outro é substantivo. Meu aniversário é tal dia. Eu aniversario ao 19 de setembro. Então, existem os dois. Por exemplo, sessão com C cedilha com 2 S. Não é um erro ortográfico. Então, a questão ortográfica, ela não é um problema que você consiga corrigir com um bom revisor ou só com um dicionário de sinônimos. Deixe-me consultar se ele existe. Então, quando a gente fala de dominar a norma culta do idioma, que é isso que é cobrado no contexto profissional, ninguém vê hoje em classificado falando assim, domine a norma culta. Você encontra lá no classificado o quê? Que você precisa dominar uma língua estrangeira, que você precisa dominar a computação. Quer dizer, mas é porque ele já acha que você domina a língua portuguesa. Exatamente. Então, é uma exigência a mais, Além do domínio da língua portuguesa, você tem que ter uma língua estrangeira. Então, subentende que o profissional precisa dominar.
né? Eu trabalho com o ensino universitário, então alguns alunos meus discutem, professor, eu não preciso saber português, principalmente quando é uma área de exatas. Exato. Tá? Aí tem essa... Aí ele fala que ele vai pedir para a secretária fazer. Né? E aí eu brinco, né, que até é um ditado da minha mãe, que para você ensinar a fazer, você tem que saber o que pedir. E para ele ser esse profissional, chegar a uma seleção, o que vai acontecer? Ele não viu lá no classificado que ele precisa dominar a língua portuguesa, que ele precisa dominar a estrangeira. Então você tem 2 candidatos que são bons, de uma boa universidade, passaram pela seleção. Quem é que vai se diferenciar? Aquele que... Lógico. Que domina a sua área e também a língua portuguesa. Porque a senhora falou e realmente é uma coisa que chama atenção, porque o universitário já está há tanto tempo, né? No convívio com a língua, aprendendo. Quer dizer, ele ainda tem essa trava de domínio da língua, ele não é uma área que agrada a ele acha, sei lá, inconscientemente ele acha que é uma área que ele não precisa se aperfeiçoar. Porque a concepção de que como nós somos falantes de língua portuguesa, né, aí no singular, que ele já domine, então que ele pode usar a mesma forma de escrita, de comunicação para os vários contextos. Né? E existe um autor muito importante, o Evanildo Bechara, que ele fala do ser poliglota na própria língua. E ele compara a língua com uma roupa. Ninguém vai de terno e gravata para uma praia. Então é claro que neste contexto, né, informal, você deva usar gírias, você possa abreviar. Ninguém vai escrever em uma mensagem do computador, rapidamente lá nesses sites de relacionamento, de conversas, por extenso. Então, pela rapidez, você vai abreviar. Qual é o problema? E é isso que é o problema lá no contexto profissional, que você abrevia em um contexto que não seja adequado. Você acaba transportando isso para uma outra área onde você tem que ter um certo formalismo. Você tem que escrever sem abreviar, você tem que estar atento à concordância, à acentuação. E eu acho que, principalmente pela internet, né, o que a gente vê entre os jovens, eles transferem, como eles falam lá no WhatsApp, no Facebook, eles transferem para a redação, ou eles transferem de repente para uma entrevista de emprego, achando que é normal, porque no mundo dele ele vive abreviando tudo. E um grande problema que ocorre é que ao mesmo tempo a gente às vezes abre, eu estou falando até o agente, né? No contexto mais formal nós deveríamos usar o nós, mas na oralidade o agente, muitas coisas passam despercebidas. Agora ali textualizado você pode criar uma má imagem. E aqui a gente está falando assim de norma culta, mas existem algumas outras questões que a gente deve prestar atenção. Na sequência eu estou respondendo, por exemplo, e-mails de amigos, estou escrevendo no Facebook. E aí o que acontece? Eu recebo um e-mail profissional. Na mesma sequência eu uso aquela mesma linguagem, aquela abreviação. Ou pior, pensando aí em redes sociais, eu posto, né, uma mensagem lá no Facebook em que o meu patrão é também o meu amigo lá no Facebook. E aí eu posto... Vocês estão no ambiente Facebook. Vamos falar agora nem de linguagem. Aí eu posto, detesto trabalhar na segunda-feira. Né? O meu patrão visualiza isso. Né? Então a gente também tem que prestar atenção, falando aí de língua portuguesa, não só a questão da norma culta, mas também do cuidado do que eu vou dizer. Né? Porque está ali textualizado. Então não é só o erro gramatical, o erro ortográfico, que pode me criar uma imagem aí do mal profissional. A gente também tem que tomar muito cuidado com o que eu estou dizendo, com o que eu estou textualizando. Não só do ponto de vista de norma culta, mas como eu falei, do que eu estou dizendo. Por exemplo, construções, a gente fala muito hoje de apresentações, né? Então você tem lá um misto de oralidade, você elabora uma apresentação, um PowerPoint, tá? Eu tenho que tomar cuidado. Se eu textualizar lá tudo que eu vou apresentar, que impressão que eu vou causar para quem estiver ouvindo? Que eu não precisava estar lá, né? Que o apresentador não precisava estar lá, porque está tudo no texto. Então você tem que colocar trechos, né, um roteiro, para que eu explique e eu me faça ser necessário ali na apresentação. Então, mas aí no caso, vamos pegar o exemplo de repente de um publicitário, que ele tem uma linguagem mais voltada para o marketing, para o merchandising, para a venda. Quando ele vai fazer uma apresentação dessa, no ambiente dele, publicitário, através de um PowerPoint, etc., ele pode ou ele deve abandonar o formalismo e se dirigir mais para essa área? Depende para quem que ele está falando, porque se ele estiver falando para um cliente, apresentando o projeto dele, então ele está falando como um comerciante da ideia,
né? Então ele é o profissional e ele tem que criar uma imagem de que ele sabe o que ele está falando, né? Então ele tem que fazer uma linguagem objetiva, falar qual é o projeto, por que ele vai usar aquela linguagem. Então no objeto final, que é a propaganda, dependendo de quem é o público que ele vai usar, existia na década passada, assim que surgiu o celular, uma propaganda falando: o celular é uma coisa que serve para uma coisa, é interessante, estou sentindo uma coisa. Coisa. Qual era o público-alvo? O jovem. O jovem usa muitas vezes o termo vicário. O que é esse termo que serve para tudo? Então, coisa. O verbo dar é o verbo mais utilizado na língua portuguesa. Ah, é? Então, ela dá aula, ao invés de ela leciona. Não deu para eu vir, em vez de não foi possível eu vir. Então, ele é um verbo muleta, como é o coisa, como tipo assim. Eu não sei o que dizer, eu digo como tipo assim. Como o mineiro fala o trem, né? Esse trem. Isso, mineiro, trem cabe para tudo. Regionalismo, para tudo. Menos para o trem do trilho, né? Exatamente. Aí ele fala uma coisa, tem até uma piada. Né? Então, como produtor para esse público-alvo, ali era adequado ele usar o coisa. Mas penso eu que quando ele mostrou esse projeto, ele justificou: olha, eu vou usar esse termo porque o público-alvo é o jovem. Então, como profissional, ele mostrou numa linguagem objetiva o que ele ia fazer, né? Porque aquele contexto era formal. Outra coisa interessante assim que eu observo nas apresentações, ainda falando do PowerPoint, por exemplo, eu amo poesias, né? Então as rimas, tive uma sensação, uma emoção. As músicas, a poesia, a rima é aceitável, né? Aí você vai elaborar uma apresentação, então você coloca lá: atenção, sintam com emoção a explicação que eu vou dar. Sonoramente, para um contexto formal, isso não é adequado. E às vezes acontece. Sem querer, mas acontece. E aí que você cria um problema com a plateia, né? Porque fica aquela sonoridade. Outra coisa também importante, assim, pensando em apresentação, todos nós temos alguns vícios de linguagem, né? Então, aí um exercício, já tô adiantando uma dica, é você gravar e perceber qual é o seu vício de linguagem. Todos nós, quando estamos nervosos, temos uma expressão que é utilizada. Perceber isso, tentar tirar. Na escrita, eu brinco que eu adoro as subordinadas, eu adoro o que é um problema na língua portuguesa também, o queísmo, você encher de que. Dá um exemplo pra gente, professor. É ela que tem vindo comigo e de quem eu gosto muito. Então fica que. Tá? E aí as pessoas já querem muitas vezes escrever o texto bonitinho. E aí você limita a sua inspiração. Ninguém, nem professor de português é um dicionário ambulante, nem professor de português escreve de uma vez, sabe? De uma sentada vai escrever o texto. Então, qual é a dica que eu dou? Existem as ferramentas, tá? Então, eu escrevi um texto, tem uma ferramenta do Word que é o localizar, coloque qual foi aquela expressão que você acha que você repetiu muito, e depois você troque, tá? Mas não ache que vai escrever, então eu já estou dando uma dica de quem está preocupado aí, eu não consigo escrever, esse tema é difícil. Não. Escreva, não limite a inspiração e depois revise. Então, já uma outra dica, e essa é a preocupação aí no contexto profissional. Muitas vezes você escreve um e-mail, não revisa e já manda. E um e-mail enviado, não tem mais como você corrigir. Porque lendo é natural, a tendência é você corrigir alguma coisa. Porque quando você está escrevendo, você está naquele embalo, ou às vezes na pressa. Agora, quando você para e lê, fala: isso aqui acho que não está muito claro. Não está claro. Ou vou substituir isso por aquilo. E mesmo você acabou de escrever e ler, muitas vezes você não vai perceber essa não objetividade. Por quê? Porque para você está claro. A gente tem a ideia de que o texto ele é claro, de que está claro para mim, não necessariamente está claro para o outro. Então, o ideal é que a gente tente se distanciar do texto para reler, principalmente quando for um e-mail comprometedor, né? No contexto profissional, um documento comprometedor. Mesmo no meio acadêmico, no meio profissional, muitas vezes você tem já os modelos de texto. Agora, pega mal, para usar uma expressão, nessas lacunas que você tem que preencher erros ortográficos. Então, a dica que eu dou é: use o corretor ortográfico. Então, vamos usar ferramentas. Ou, como eu já falei, se você tiver bastante vocabulário, estou em dúvida se é sessão com 2 S, se é sessão com C cedilha, eu posso substituir, né? Então, eu vou a uma apresentação do cinema. Não é tão coerente ali naquele contexto. É melhor fazer isso do que escrever errado. E outra coisa, palavras que são comuns,
soam um erro mais negativo, tá? Então, você confundir se é para mim fazer... É um professor que eu me lembro, ele sempre fala, mim não faz nada, né? Sempre eu. Para eu fazer. Então, alguns erros soam mais estranhos. E outros, as pessoas falam é tão comum falar errado em relação à norma culta, tá? Porque, como eu falei, certo ou errado vai depender do contexto. Em relação à norma culta, que quando você fala corretamente, você até passa como pedante. Então, em alguns contextos, para você passar despercebida, você acaba cometendo aquele erro para não soar tão estranho. Eu não acho que deva ser cúmplice, né? Então, eu tento sempre usar um termo mais ameno. Então, por exemplo, as pessoas hoje estão tão acostumadas com gerúndio, né? Eu vou estar fazendo, isso é terrível, né? Isso daí mas realmente... esse a gente já consegue localizar, né? Agora, outros, igual para mim fazer, pode ser que em algum momento isso seja incorporado pela gramática. Quem acompanha aí os 2 grandes jornais, né, de São Paulo, já deve ter percebido, existe uma coluna em um desses jornais chamado Há 100 Anos, se você analisar lá... exatamente, já tive oportunidade, muito diferente. Nossa, muito diferente. Então, a língua passa por evolução. Algumas palavras que não eram aceitáveis no passado, hoje são. Gato, por exemplo, hoje é óbvio, a gente fala assim, fulano é um gato. Né? Ela já passou de gíria para ser incorporada, uma pessoa muito bonita. Tudo acabou em pizza. Tudo acabou em pizza. Risco de morte ou risco de vida. É uma questão polêmica, né? Porque Mas qual é o certo, professor? Risco de morte ou risco de vida? Olha, literalmente seria risco de morte. Risco de vida... Porque você quer ficar vivo. Risco de vida seria grávida, né? Prestes a ter o bebê. Só que, por outro lado, a gente já sabe que quando fala que a pessoa está em risco de vida, a gente já sabe que é porque ela está com a vida em risco. Então, algumas questões vão sendo incorporadas e são consideradas certas. Outras passam-se séculos e séculos e não. Por exemplo, a gramática diz que a gente não deve começar com pronome. Por exemplo, me dê um dinheiro aí. Seria dê-me um dinheiro. Dê-me um dinheiro. Só que nós falamos... Ninguém mais fala o dê-me, né? Então, mas ainda... Então, num teste, como eu falo, num teste seletivo de concurso, todo concurso cai em língua portuguesa. Cai essa pegadinha. E numa redação no vestibular? Porque às vezes a gente fala, não, esse formalismo não existe mais. Mas o candidato no vestibular, ele tem que obedecer? É bom ele obedecer esse formalismo? Tem que obedecer, porque esse contexto vai exigir esse domínio da norma culta, da norma padrão. O máximo que pode acontecer é que, como citação, né, então se ele tiver, por exemplo, numa redação falando dessas variantes, ele pode colocar uma citação, olha, em tal lugar fala-se desta maneira, então ele vai colocar entre aspas como uma citação. Mas o discurso dele de redator, o que vai ser cobrado? A norma culta. A mesma coisa no contexto. Então, a gente fala do respeito às variantes. Por exemplo, quem acompanha as histórias em quadrinhos, né, do Maurício de Souza, ele tem as várias personagens. E como é o balão, ele está representando a fala. Então, você tem personagens jovens, você tem as crianças, você tem... O Cebolinha que fala errado. O Cebolinha ele tem um problema de pronúncia. Não chega a ser um erro, ele tem um dislalia, acho que o termo correto. Que isso é muito interessante, porque ele mostra aí as variantes e as questões de linguagem. O Chico Bento, que é o regionalismo, a Tina, que é a turma jovem, e agora a turma da Mônica jovem. Então, eles estão representando essas falas. Mas no contexto formal, o que vai ser cobrado? Todo concurso, estamos falando aí do contexto profissional, todo concurso, o que vai cobrar? A língua portuguesa culta, que muitas vezes, como eu falei, é isso que é preconizado, quer dizer, o que é idealizado, porque nem sempre é a língua do dia a dia. Porque uma coisa vem do ensino, outra coisa vem da cultura, do regionalismo. Mas o que vale é a língua culta. Para um teste, para uma avaliação, o que vale é isso. E muitas vezes são essas pegadinhas, né? Por exemplo, obedeço. A gente fala obedeço ao pai, obedeça ao pai, tá? Assistir à novela, é com crase, que é um dos... Assistir ao programa, não assistir ao programa. Né? Muita gente fala assistir ao programa. Pode ser, como eu falei, quem viver verá a mudança da língua. Assim como houve essa reforma ortográfica de hífen, de acento, pode ser que muitas coisas sejam incorporadas. Namoro João e não namoro com João. Né? Eu brinco que, se você fosse transformar isso numa imagem, namoro com João quer dizer, estou namorando e o João está ao lado, o vela, né? Mas todo mundo fala, então pode ser que em algum momento isso seja incorporado, porque a língua é viva, né? Então, termos que não existiam no passado, hoje existem. Por exemplo, deletar. Na verdade, eles existiam no latim, mas ficou famoso
né, com a internet. O tal do disponibilizar, né? Que agora também pela internet está toda hora. Estamos disponibilizando, não sei o quê. O imexível, né, que ficou famoso. O emprestável, que foi usado erroneamente uma época também. E foi incorporado. Então, e algumas críticas dessas invenções, a essas invenções, é que existia um vocabulário já mais coerente e a pessoa não usou. Né? Então, também inventar ou não substituir pode mostrar essa pobreza aí de vocabulário. Então, uma dica importante que eu dou é leiam bastante para incorporar, né, o vocabulário. Estou na dúvida de como escrever, substituo. Né? Porque nem sempre você tem um corretor ortográfico, você tem disponível na hora, lógico. O dicionário. Outra coisa, se eu não me fiz entender, o isto é, que a gente... isto é, ou seja... na oralidade ou no texto escrito. Então, você tem que ter um vocabulário para saber falar de forma diferente. Né? Então, tem que ter vocabulário. Eu falo que a solução assim, dos vários problemas, seja ortográfico, seja de compreensão, né, quando eu quero me comunicar, é ter bom vocabulário. E a gente só adquire vocabulário ouvindo, falando, escrevendo. Tá? E lendo bastante. Né? Lendo bastante. E primeira coisa, ler qualquer coisa. Né? Eu brinco, qualquer coisa, leia bula de remédio, a gente precisa ter... Porque são línguas portuguesas. Se você lê um texto jurídico, nem parece língua portuguesa. É verdade. Você lê uma bula de remédio, parece uma outra língua. Então, leia qualquer coisa e depois leia boas coisas, tá? Para que você incorpore o vocabulário. E um amigo meu sempre comentava, ele foi examinador muito tempo, inclusive os exames da FUVEST, ele falava, olha, às vezes a pessoa pega aquele problema de física maluco, que ele leva meia hora no vestibular para resolver, consegue resolver, aí ele põe um acento errado numa opção de uma palavra, ele perdeu todo aquele ponto que ele ganhou no problema que ele levou meia hora para resolver. A importância da língua portuguesa também nos exames, nos testes. Né? E como eu falei, a gente respeita as variações. Então, eu não quero aqui dizer assim, não vamos respeitar, meus pais são nordestinos, meus pais são pouco escolarizados, conseguem se comunicar bem, mas... existe uma norma preconizada nesses concursos e, dependendo da sua profissão, o seu diferencial vai ser dominar essa norma padrão. Né? Então, tem que conhecer o conhecimento. O que eu ouço muito dos alunos é que, como se fosse excludente. Eu não preciso saber disso, não, porque eu já sei tal coisa. Não. Usar um termo aí da administração. Conhecimento agrega. Lógico, né? lógico. Então, se você domina bem a sua área, você precisa saber expressar, né? E convencer. Então, se você tem dois profissionais, você vai a dois dentistas, né? Você tem, às vezes, aqueles prédios que tem vários consultórios. Se você vai a um consultório que tem uma placa errada e tem um correto, quer dizer, a sua primeira distinção já vai ser por isso. Quer dizer, ele não teve cuidado ao fazer uma placa, né? Então, faz parte do marketing pessoal, né? Você cuidar da linguagem, né? Porque aí a gente tem que estender também, não só a língua em si, só o idioma, mas a linguagem, né? A postura corporal, que imagem eu estou passando, e aí a preocupação com essas mídias, com essas redes sociais, com o que eu posto, com que imagem que eu estou construindo. Então, acho que a gente também tem até, aí já fica uma pauta para um outro programa, falar de linguagem também, que tudo isso está criando a minha imagem, e dentro de uma empresa, eu não sou só a minha imagem, né? Eu sou a imagem da empresa. Né? Então, se eu trabalho, por exemplo, numa instituição que tem certos valores, isso tem que estar presente lá no meu discurso. Né? Então, se eu trabalho, por exemplo, num hospital e eu estou trocando e-mails com pacientes, isso tem que ficar textualizado o meu cuidado lá com o indivíduo. Né? Não, eu já vi exemplos das pessoas e me mostrar, olha como esse médico, ou esse advogado, esse arquiteto escreveu tal palavra, criticando. Quer dizer, ninguém vai te criticar por você fazer certo. Não é um demérito você falar corretamente, você escrever corretamente, não é demérito algum. Eu acho que, se não vai te prejudicar em nada, não tem motivo pelo qual você não fazer da forma certa e tentar se aperfeiçoar. Eu queria aproveitar a presença da senhora aqui, passar uma dica para o nosso telespectador. Quais os erros mais comuns que a senhora presencia em reunião, em aula, ou no dia a dia das pessoas, que a pessoa pode corrigir, que é fácil de aprender? Quais os erros mais comuns cometidos na língua portuguesa?
Olha, os pleonasmos, a gente nem percebe, mas acho que é comum subir para cima. Esse é comum, não sei se porque eu trabalho numa instituição que tem escadas, então, professora, a gente vai ter que hoje subir para cima. Às vezes a gente nem percebe, né? Um erro comum, que acho que merece um cuidado, o mal com U e o mal com L. A diferença, né? entre os dois. Mal com U, antônimo de bom, mal com L, antônimo de bem. Esses até que são fáceis, né? Lobo mau, eu brinco, né? Põe no plural lobos maus. Existe o mal também. Mal o dia começou, saímos. Esse mal o dia começou, então não dá para trocar por bem, né? É com L. Tá? Então o mal sempre cai em pegadinha. O bendito porquê, né? E aí o grande problema do porquê é porque as pessoas acham que o porquê separado é sempre para perguntas. Mas na declaração também tem uma música famosa do Djavan, só eu sei as esquinas porque passei, as esquinas pelas quais passei. Aí ele estaria substituindo pelas quais. Pelas quais. Então, porque às vezes a gente associa errado. Então, porque vi ponto de interrogação é fácil, é separado. Tá? Tem ponto final, já sei que é junto. Não, nesse caso, pelas quais passei. Hora com H, fácil, né? 50 por hora, com H. Mas hora, estuda, hora, descansa. Então, as pessoas acham que é hora também, põe com H. E esse é preocupante, como eu falei, porque o corretor ortográfico ele não vai identificar. Porque tem as duas opções. Não é um erro de inexistência. Tá? A gente também, às vezes, faz algumas associações erradas. Por exemplo, extensão e estender. Extensão é com X, mas estender é com S. Então, às vezes, a gente associa espectador com X, né, de expectativa, e o espectador de visualizar. Aí, no caso, seria... Então, cuidado aí com os parônimos, porque você escreveu lá no corretor ortográfico, ele não vai corrigir. Em vez, em vez, né? Em vez é quando eu posso substituir do lugar, tá? E o invés é como se fosse um antônimo. Em vez disso, aquilo. Quando tem um antônimo, tá? Um outro erro comum também é com o verbo fazer, né? Faz 5 anos e não fazem 5 anos. Fazem seria para eles fazem tal serviço. Eles fazem 5 anos de casado. Então, nesse caso, sim, porque eles completam. Então, eu posso substituir. Agora, faz 5 anos que eles se casaram. E aí, a dica é substituir pelo verbo haver. Né? Mas aí, o haver também tem que estar no singular. Né? Então, há 5 anos que não os vejo. Que não os vejo. Tá vendo como a gente titubeia, né? Substituir pelo faz. Né? Agora, tomar cuidado que o verbo haver... ele não tem plural, né? Então, houve muitos problemas. Não existe a história do houveram. Não, só quando ele é complemento. Eu hei de conseguir, tu has de conseguir, aí eu conjugo. Mas no sentido de existir, é o verbo no singular. Tá? Mesma coisa o verbo ter, como a gente falou lá da aceitação. O verbo ter eu devo usar para pessoas. Ele tem 5 carros, mas não a casa tem 5 quartos. Porque como seria? Na casa há 5 quartos. Na casa há 5 quartos. Então, são erros que passam despercebidos na oralidade ou no contexto informal. Mas no contexto de uma prova seletiva, às vezes são essas as pegadinhas. Outro termo assim, muito utilizado, o onde. Né? O onde eu colo tudo. Onde eu devo usar para lugar. Né? E cuidado com aonde. Então, onde você mora é lugar fixo, então é onde. Essa é a diferença. Então, aonde é o lugar fixo? Não, onde é lugar fixo. Onde é o lugar fixo? Onde você mora. Aonde você vai? Eu posso substituir por para onde você vai. Agora, o cuidado que tem que tomar é de não usar o onde em tudo. Aqui eu não vou usar um exemplo, mas é comum a gente ver o onde como o livro onde estava escrito. Preferi usar em que estava escrito. Né? O onde para o lugar físico. O local onde eu te encontrei. Isso, substituindo por... Aí, nesse caso, eu posso usar o onde. Tá? Outro erro comum que a gente ouve muito, até em ótica, é o óculos. Por contrário de que possa parecer, é no plural. Os óculos. Tá? Óculos seria cada lente. Tá? Então, sempre os óculos. Os óculos. Tá? Professor, nosso programa está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite e colocar nossas câmeras à sua disposição, algo que eu não falei, algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Olha,
A principal dica que eu quero dar, aqui, embora eu tenha falado dos erros comuns, é que não tenho medo de errar, né? A gente tem as ferramentas aí na internet e assim como o Drummond tem um livro, Amar se aprende amando, escrever, falar, a gente aprende exercitando, né? Então a dica que eu quero dar é consultem as ferramentas e não deixem de produzir, porque ninguém vai adquirir a língua se não utilizá-la. Então essa é a principal dica e quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de estar divulgando um pouco aí sobre a língua portuguesa. Muito obrigado, o prazer foi nosso, foi um prazer recebê-la aqui. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Segunda a sexta-feira, 00:30, o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Você pode acessar o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Lá você pode sugerir, criticar, elogiar, ter acesso aos programas já exibidos e participar diretamente. Envie seu e-mail também, contato@programapontodeequilibrio.com.br. Então, não esqueça, segunda a sexta, 00:30, programa Ponto de Equilíbrio.